Fala galera, beleza? Eu sou o professor Elton e hoje vamos dar continuidade na questão do PET volume 6, o Plano de Estudo Tutorado 7º ano do Ensino Fundamental, que tem como unidade temática a geometria, objeto de conhecimento, transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano, multiplicação das coordenadas por um número inteiro e obtenção de simétricos em relação aos eixos e à origem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like aí no vídeo e, se possível, compartilhe com seus colegas. Marimar está utilizando um jogo de xadrez para trabalhar matemática com seus alunos. Ela apresentou o tabuleiro ao lado e o comparou a um plano cartesiano. Após verificarem em qual quadrante o peão está, ela solicitou que os alunos desenhassem essa peça nos outros 3 quadrantes do plano cartesiano. Não em qualquer lugar, mas sim o simétrico desta peça em relação à origem do plano cartesiano, em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. Desenhe o peão nessas 3 novas posições. Então, o peão ele se encontra nessa casinha, então vai ser minha casinha verde, tá? E eu quero saber quais casas são simétricas em relação a ela. Esse aqui é o nosso eixo Y. Então, é só pensar o seguinte, ó, em relação ao eixo Y, eu tenho aqui, ó, 1, 2 casas, ela está na segunda. Então, à direita, eu vou fazer a mesma coisa, 1, 2 casas, o peão poderia estar aqui. Seria a reflexão em relação ao eixo Y. Agora, e a reflexão em relação ao eixo X? Bom, do eixo X até o peão eu tenho 1, 2, 3 casas. Então, para cima é a mesma coisa, 1, 2, 3 casas. Então, o peão poderia estar aqui também, essa casinha simétrica em relação a essa. E lá no primeiro quadrante, eu vou usar esse ponto. Né? Tá 1, 2, 3 abaixo, então 1, 2, 3 acima. Então, em verde, são as casinhas que nós deveríamos desenhar o peão. Né? Essas casinhas são simétricas em relação à posição inicial do peão. Beleza? Dando sequência, a questão número 2 diz o seguinte. Anderson desenhou no plano cartesiano abaixo metade de uma figura que é simétrica em relação ao eixo Y. Então está aí a figura que Anderson desenhou. Observe e responda as questões a seguir. Letra A. Quais são as coordenadas dos 6 vértices da figura, os quais se encontram plotados no plano cartesiano? Então a gente quer as coordenadas de 6 vértices. Então, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Vou responder aqui. Vamos nomear esses vértices. Esse aqui vai ser o vértice A. Quanto vale o x dele? Bom, o x dele vale 0. E o y? O y vale 5. Então, é 0 e 5. Vamos chamar um outro ponto de ponto B. Esse aqui vai ser o ponto B. O x menos 1, o y 2. Então, menos 1 e 2. Próximo ponto vai ser o ponto C. O x é esse cara aqui, menos 4. E o y é 2. Então, menos 4 e 2. Ponto D. Bom, esse aqui vai ser o ponto D. O x é 2. E o y? O y é 0. Então, 2 e 0. Ponto E. Esse aqui é meu ponto E. X, menos 3. Y, menos 3. E por último, o ponto F, que é esse cara aqui, onde o x é 0 e o y é menos 1. Então, 0 e menos 1. Então, esse foi o item A. Item B. Quais são as coordenadas dos 4 vértices que teremos que determinar para concluir a figura? Bom, a gente quer concluir a figura. Quais são esses outros 4 vértices? Então, eu tenho aqui o seguinte, ó, em relação ao ponto B, ele está uma casinha aqui à esquerda. Então, simétrico a ele está uma casinha à direita. Seria esse cara aqui. Já o ponto C, ele está 1, 2, 3, 4 casinhas em relação ao eixo Y. Então, à direita, 1, 2, 3, 4 casinhas. O ponto D está 2 casinhas à esquerda em relação ao eixo Y. Então, à direita, 1, 2 casinhas. E o ponto E está 1, 2, 3 casinhas. Então, 1, 2, 3 casinhas. Então, seriam esses 4 pontos. Nós colocamos que esse ponto aqui é o ponto E, né? Esse ponto aqui era o ponto F. Então, continuando nesse raciocínio, vou chamar esse aqui de ponto G, esse aqui de ponto H
esse aqui de ponto I e aqui de ponto J. Então, as coordenadas desses 4 pontos seria quem, né? Ponto G. O ponto G tem 3 e menos 3. Depois do ponto H. O ponto H tem 2 para X e 0 para Y. Então, 2 e 0. Ponto I. 4 para X e 2 para Y. Então, 4 e 2. E por último, ponto J. 1 para X, 2 para Y. Então, 1 para X, 2 para Y. Beleza? E com isso a gente consegue finalizar o nosso desenho. Vou ligar os pontos aqui, só para a gente ter uma ideia. Vai resultar em quê? Acho que todo mundo sabe já, né? Então, iria resultar em uma estrela. Dando continuidade. Item C. O que devemos fazer em relação às coordenadas dos 4 vértices plotados no plano e não pertencentes ao eixo Y para obter os 4 vértices restantes para completar a figura? Nós fizemos isso no item B. Então, vou voltar aqui algumas informações do item anterior. Estou destacando aqui o ponto B, C, D e E. Então, está aqui esses 4 pontos que pertencem ao plano, porém não estão no eixo Y. Tá? E os pontos que estavam faltando para poder formar a nossa estrela eram esses. O que acontece de um ponto para o outro? Vamos destacar, vamos pensar assim, ó. Eu tinha aqui o ponto E. Menos 3 e menos 3, que é esse ponto aqui. E eu tive que pegar o simétrico a ele. O simétrico a ele foi esse cara que está aqui, que nós chamamos de ponto G. Então está aqui o ponto G. Do ponto E para o ponto G, o que aconteceu? Olha, o Y não mudou. O X trocou de sinal. Menos 3 virou mais 3. Será que isso aconteceu em todos os lugares? Bom, vamos olhar o ponto B. O ponto B era esse aqui. O simétrico a ele foi esse ponto, que nós chamamos de ponto J. Está aqui o ponto J, 1 e 2. B, menos 1 e 2, J, 1 e 2. O Y continuou o mesmo também. E o X trocou de sinal. Então, quando troca o X de sinal, é a mesma coisa que multiplicar por menos 1. Então, nós multiplicamos por menos 1, quem? Os valores de X. Então, item A, manter a abscissa. Bom, a abscissa é x. A gente não manteve a abscissa. A gente sabe que o x teve que ser multiplicado por menos 1. Então, não mantém a abscissa, não mantém a abscissa. Letra C, multiplica a abscissa por menos 1? Sim. E mantém a ordenada. Então, a resposta correta é a letra C. A gente vai simplesmente multiplicar o x por menos 1 e repetir o valor do y. Multiplica a abscissa por menos 1 e mantém a ordenada. Letra D. O que fizemos foi determinar o simétrico em relação ao eixo Y, dos 4 vértices plotados no plano e não pertencentes a esse eixo. Por que não precisamos determinar o simétrico em relação ao eixo Y dos outros 2 vértices plotados no plano e que pertencem a esse eixo? Bom, os outros 2 vértices eram o A com 0 e 5 e o ponto F com 0 e menos 1. Beleza? O que nós concluímos? Que para encontrar o simétrico em relação ao eixo Y, tem que multiplicar por menos 1, né? Mas tem que multiplicar por menos 1 quem? Tem que multiplicar por menos 1 os valores de x. Lembrando que é para ser simétrico em relação ao eixo Y, tá? Vou colocar assim, ó, simétrico em relação ao eixo Y. Então, em relação ao eixo Y, a gente multiplica por menos 1 os valores de x. No caso do ponto A e do ponto F, o x vale 0. E multiplicar 0 por menos 1 vai dar 0. Então, não precisa trabalhar com esses 2 pontos.
né? E aqui ele perguntou então o seguinte, por que não precisa multiplicar esses dois pontos por menos 1? Ué, pois 0 vezes menos 1 é igual a 0. Portanto, o ponto não é alterado. Beleza? Questão 3. Nas ilustrações abaixo, a linha tracejada indica o eixo de simetria. Desenhe a figura simétrica em cada uma das ilustrações. Então, a gente quer a figura simétrica em relação a essas duas, em relação a esse tracejado, que vai ser o nosso eixo de simetria. Então, vamos lá. Esse ponto já está em cima do eixo, esse também está, então ok. Esse ponto aqui, a gente vai jogar 1, 2 para baixo. Então, 1, 2. Esse ponto a gente vai jogar 1, 2, 3, 4 para baixo. Então, 1, 2, 3, 4 para baixo. E esse 3, né? 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. E agora é só ligar os pontos. Então, nós temos aqui a figura, que é a reflexão da primeira em relação ao tracejado. Tranquilo? Vamos para a segunda imagem? Bom, a segunda imagem, a ideia vai ser a mesma. Eu vou pegar esse ponto aqui, 1, 2 para baixo. Então, 1, 2. Vou pegar esse ponto, 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Esse ponto aqui, nós vamos jogar 1, 2, 3, 4 para baixo. 1, 2, 3, 4 para baixo. Esse ponto, 1, 2, 3, 4 também. 1, 2, 3, 4. Esse ponto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse aqui seria 2 de lado, né? 1, 2. E agora é só criar essa figura. Então, vou ligar aqui esses dois pontos. Vou ligar esses dois. Esses. E vamos criando aí a figura simétrica, a figura dada. Tá aí. Essas duas figuras são simétricas em relação à linha tracejada. Essa foi a questão número 3. Dando sequência, questão 4. No plano cartesiano abaixo, temos a metade de uma figura que é simétrica em relação ao eixo y. Determine as coordenadas dos pontos marcados no plano. Em seguida, marque nesse plano o simétrico desses pontos em relação ao eixo y e desenhe a outra metade da figura. Então, vamos lá. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Quem é o ponto A? O ponto A tem coordenadas menos 3 e 5. Então, tá aí, menos 3 e 5. Vou chamar esse aqui de ponto B. Então, o ponto B tem coordenadas menos 5 e 3. Esse aqui vai ser o meu ponto C. Coordenadas menos 3 e 1. Esse vai ser o ponto D. Coordenadas menos 3, só que 2. Ponto E vai ser esse. O x é 0 e o y é 2. Ponto F, vou chamar esse aqui de F. O x é 0, o y é 4. Então, 0 e 4. Esse último aqui vai ser o ponto G. O x é menos 3 e o y é 4. E agora eu quero encontrar os pontos simétricos em relação a esse, usando o eixo y como referência. Tá? Então, olha só, o ponto A ele vai ter que caminhar 1, 2, 3 casinhas para a direita. Então, tá aqui, ó, 1, 2, 3. O ponto A vai vir para cá. Eu vou chamar de A'. Quem são as coordenadas de A'? 3 e 5. Se eu comparar, o que aconteceu? Apenas trocou o sinal do x. O x aqui era menos 3, passou a ser mais 3. Então, quando eu faço a simetria em relação ao eixo y, é só trocar o sinal do x. Então, por exemplo, o b, que eu vou chamar de b', menos 5 e 3, então vai ser 5 e 3.
O C', né? O C é menos 3 e 1. Trocando o sinal, 3 e 1. O D, menos 3 e 2. Então, o D' vai ficar 3 e 2. O ponto E, 0 e 2. Né? Troca o sinal do X, como o 0 não tem sinal, vai continuar 0 e 2. Então, o F' vai ser 0 e 4. E o ponto G, troca o sinal do X, vai ficar 3 e 4. Aí agora é só localizar esses pontos. Então, 5 e 3, está aqui, ó, 5 e 3. Então, 3 para Y, 5 para X. Belinha. O C, 3 e 1, então 3 e 1. O D, 3 e 2. O E' coincide com o E. O F' coincide com o F. E o G, 3 e 4. Localizamos os pontos. Agora nós iremos ligar a linha, B', C', D', E', F' e aqui por último G'. Então vamos fazer o seguinte, ó, de A' a B', de B' a C', C' até D', que vai em E vai em F, F vai em G e G' vai em A'. Beleza? Essa é a questão do exercício número 4 e assim a gente encerra a semana número 3. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até a próxima questão. Valeu!